Ó que legal! Os dois comentários dos colegas feitos em off ali, eu quero dividir com vocês. O colega pega e me fala o seguinte, ó, professor, eu não posso usar a seguinte fórmula, ó, massa 1 vezes temperatura da substância 1 mais massa da substância 2 vezes temperatura da substância 2 dividido pela soma da massa 1 com a massa 2. Isso vai ser temperatura de equilíbrio. Eu não posso usar sempre isso, o colega me falou. Eu falei, claro, é aquilo que eu tinha comentado de fazer a média ponderada. Faz a média ponderada das temperaturas usando como peso a massa da substância. Certo? Isso sempre vai funcionar para duas substâncias. Se forem mais substâncias, desculpa, para dois corpos de mesma substância. Se forem mais corpos, tem que colocar mais aqui, mais M3T3, mais M3T3, mais 3 pontinhos, mais M3, mais 3 pontinhos. Só que isso só vale se o corpo for uma mesma substância e no mesmo estado físico. Né? Ou seja, o Czinho é o mesmo para todo mundo. Se o Czinho não fosse o mesmo, eu teria que botar o Czinho, né? E a gente já tá ficando que macete, né, cara? Beleza? Então é isso aí. A matemática é a linguagem que a física usa, para tentar compreender a natureza. O bacana é a gente deixar a coisa bem técnica, entender o que é capacidade térmica, entender o que é calor específico, mas um cara que é ninja em matemática, ele às vezes mata uma questão de física sem ser grande conhecedor da física mesmo. Então, muito bacana a colocação do colega. O outro colega falou, professor, se for a mesma substância e a mesma massa, é só tirar a média, né? Com certeza. Se for a mesma substância e a mesma massa, tu pega, soma e divide por 2, vai dar bem no meio da temperatura. Beleza, então os comentários importantes aí. Fala, meu querido, quer fazer um comentáriozinho? Não? Não, ali atrás. Não? Eu ia falar sobre o estado físico. Isso. Show. E vamos lá então, a última. Era essa aqui, tá voltando? Valeu. Eu sempre fui meio verde, não pode ir. O estrabismo é uma coisa que tem que perdoar. Eu, quando o Caio ainda era um pequeno bebê, olhando aqueles olhinhos meio perdidos, no começo ele não fixa o olho em ti, né? Fica meio cabreiro aqueles olhinhos passeando assim. Aí na hora que o olhinho começa a fixar, eu percebi às vezes que ele estava brincando com um brinquedinho qualquer lá, fazia um movimento, ele ia acompanhar e de repente o olhinho dava uma... Ai meu Deus do céu, que é isso? Que olho maluco é esse? Aí fui imediatamente no médico e o médico disse que até uma certa idade é normal. O olhinho dá uma abridinha e depois tem que fixar, né? Senão tem que investigar. Certo? Então não se apavorem. Página nenhuma. Recipiente adiabático. Tarefinha extra. Coloquei 1 quilo. 1 quilo, será? Não. 10 gramas a menos 20 graus Celsius com 90 gramas, coincidência? Não, caso pensado. 60 graus Celsius, quero saber o que vai acontecer no final. Quero saber o que vai acontecer, muitíssimo obrigado. Essa questão ficou delicada porque vai haver mudança de estado físico, além de mudança de temperatura. E eu tenho que saber, eu tenho que garantir quem é que vai mudar de estado físico primeiro. Por isso a gente vai pegar o gelo, vai pegar a água e vai descobrir quanto de energia cada um tem que trocar para chegar a zero. Mesmo sem saber quem vai chegar a zero, eu vou supor que ambos chegarão a zero. Dados do gelo, que tu já está decorando, a temperatura final eu estou supondo zero. O menos 20 tu já sabe que tira um emprego de muita gente, menos com menos, aliás, né? 10 com 10 é 100. 100 calorias para o gelo chegar a zero. Ele deve receber, por isso que o resultado é positivo. Se eu faço o mesmo cálculo com a água, eu percebo que ela deve perder 5.400 calorias para chegar a zero.
tiver o maior resultado em módulo, o primeiro chega a zero. O menor resultado em módulo. Exatamente. Quando esse cara perder 100 calorias para esse chega a zero, esse ainda não. Então, se isso de fato ocorrerá, é uma incógnita. Mas eu já sei que o gelo derreteu. O gelo chegou a zero, desculpa. Será que ele derrete? Massa de gelo a derreter. 10, calor latente de fusão. 80, o gelo tem que receber mais 800 calorias para derreter. A água consegue fornecer tudo isso antes de chegar a zero? Quando eu percebo que a soma desses dois ficou inferior a esse, eu tenho certeza que o gelo derrete completamente e virou água. Isso é fundamental de tu documentar para que tu não te confunda. Pois não. Tipo, melhor dizer virou líquido, porque é água, né? É verdade, eu concordo. O mais correto seria dizer ficou água líquida. Virou água líquida. Concordo. Não, mas é porque o professor não tem perdão nessa hora, entendeu? O certo é ele fazer tudo certinho. Sabe que eu não sou um cara caxias para algumas coisas, né? Eu sou até um pouco fora do normal para algumas coisas, né? Tu sabe disso. E é um erro meu. Eu deveria ser caxias. Eu concordo e aceito plenamente a colocação do colega. Virou água líquido. Analfabeto. Água líquida. E aí, galerinha, quando eu percebo que ficou água líquida, esse cara eu já garanto que não existe na minha conta. Por quê? Porque eu sei que a temperatura final não é zero. Para melhorar esse cálculo, eu só tenho que tirar o zero e colocar TF no lugar. Então eu vou apagar aquele zero e vou colocar TF, corrigir meu erro. Se a temperatura final fosse zero, quanto que ficaria no... Se a temperatura final fosse exatamente zero, ia coincidir de esse valor dar igual à soma desses. Sim, quer dizer que toda a energia que a água perdeu foi o suficiente para deixar o gelo chegar a zero e derreter o gelo. E na hora que a última caloria cedida derreteu a última grama de gelo, então ocorreu tudo o equilíbrio a zero. Uma situação que é comum de acontecer no vestibular, mas na prática seria raro essa coincidência acontecer, né? Show! Virou água líquida. Esse gelo que virou água está a 0 grau e tem que entrar em equilíbrio térmico com a água que estava morninha, atingindo a mesma temperatura TF que eu desconheço. A massa de gelo que virou água líquida, 10. O Czinho, 1. A concorrência se distrai, bota 0,5, não é um problema. E o ΔT é o TF, que é o final, menos 0. É muito comum também a galera se distrair e colocar o menos 20, mas nós já levamos essa substância para 0, então ela já está a 0. Depois dessa trabalheira toda, a gente finaliza a questão com o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem é que está recebendo? É o gelo, recebe 100 para chegar a 0, recebe 800 para derreter, e recebe mais 10 TF para entrar em equilíbrio térmico com a água. Já quem é que perde calor? A água morna. Perde quanto? 90 que multiplica TF menos 60. Fazendo a continha, 900 mais 10 TF, mais 90 TF, menos 5.400, igual a 0. 100 TF, não é coincidência, eu fiz de propósito, igual... menos 4.500, passa para o outro lado, mais 4.500. Está multiplicando, passou. Esse é o que eu tinha passado para vocês, né? Certo? Era uma tarefa extra isso, né? Como eu chuto os valores, às vezes eu chuto os valores iguais de uma sala para outra, tenho a sensação de já ter feito a questão para a galera. O eterno déjà vu que o professor sente. Terrível. Tu imagina se o cara tem a aula toda fechadinha com a piada já documentada. É triste, né, cara? O cara que faz cursinho mais de um ano, tu vai assistir o segundo ano, aí entra o professor, ele vai dar aquela aula igual, um repeteco das cenas do ano anterior. Aí é pra suicidar. Eu acho que eu ia morrer, cara, se minhas aulas fossem todas iguais, documentadas, prontinhas, sabe? Aquela que vem com a folhinha amarela. O cara vem com a folhinha amarela e ele vai seguir aquele cronograma, né? Muito triste. É que nem um artista, né, cara, que vai cantar música pela 10ª vez, a mesma música. E vai ter que interpretar igual, emocionado e feliz, né? Que triste isso, né, cara? Diz que vida de música é xarope pra caramba, cara. Imagina tocar o mesmo hit pela 1000ª vez. Como se fosse a primeira. É, né? Compensa, né? É verdade, é verdade. É verdade. O professor é um pouco pior.
Fala, meu querido. Repete. Aquela formulazinha de cima é aquela que tu não vai dar na prova. Isso, aquelas fórmulas prontas ali eu não vou dar. Eu prefiro que vocês aprendam a usar o que macete, o que moleza e o princípio da troca de calor, que aí resolve todas com física honesta. Mas a da M1T1 dá pra usar na prova ou não? Sim, eu vou admitir que o cara use outros raciocínios. Imagina, lembra daquele caso famoso do guri da engenharia, que humilhou lá o professor na prova de recuperação? Humilhou o professor o ano todo, fazendo soluções sempre diferentes da que ele pedia, sempre acertando. E o professor sempre zerando o cara na prova, porque ele não fazia do jeito que ele queria. Lembra daquela história? Não. Pô, vocês são ruins de lembrar. Do barômetro, porra. Do barômetro. Mas desculpa. Eu esqueço que porra é sempre, esqueço. Eu falo como se fosse Silva, né? É o professor de português que me ensinou, fiquei chocado. Eu falava palavrão toda hora. O guri da engenharia era um ninja, humilhantemente ninja. E o professor, geralmente da engenharia, cara, tu vai ver que se algum de vocês for pra engenharia, os caras são tudo certinho, entendeu? Tudo uma coisa meio robô, assim, sabe? E aí se tu sai da robotização que ele quer te aplicar, tem cara que não gosta. Não, mas eu não te ensinei assim, é absolutamente certo no raciocínio. Dane-se, eu não te ensinei assim errado. Entendeu? E ainda mais na faculdade é coisa pior, o cara fica PhD-Deus. Entendeu? Quando ele faz doutorado, ele vira um PhD-Deus, é uma coisa além da humanidade. Então tu não tem o que falar. Não adianta chamar o pai, chamar a reitoria, fazer carta, o cara vai te reprovar, não tem o que fazer. Um desses caras bateu com um guri muito mais foda que ele. E aí nas aulas ele ensinava uma coisa, o guri resolvia a prova de outro jeito, acertava, sempre gabaritava todas as questões da prova, só que nunca fazia do jeito do professor. Era uma forma de dar entendeu? Dar uma cobrada no professor, pô, cara, deixa de ser babaca, tu é todo quadrado, assim, todo reto, tuas provas são tudo idiota. Né? Ensina uma física mais bonita pra gente, faz a coisa diferente, faz ficar um pouco divertido. E o cara foi dando 0 pro guri, apesar do guri acertar, mas por um caminho diferente. Mais ou menos, tu resolver a questão anterior com essa fórmula e eu te pedir, porra, faz o que macete, deixa a temperatura final em aberto, sobra igual a 0. E aí tu acerta a questão e eu te dou errado. Né? Porra, isso não existe, né, cara? Né? Se eu te contei essa história, automaticamente tu tens que entender, o Otávio não vai fazer essa doença a qual ele... né, prega contra. O guri na prova final, o cara pediu uma questão idiota de hidrostática. O cara pediu, calcule a altura de um prédio usando um barômetro. O que é um barômetro? É o medidor de pressão. Ele queria que o guri falasse, mede a pressão ali embaixo no prédio, mede a pressão aqui em cima do prédio e joga no teorema de Stevin. Se tu conhece a densidade do ar, tu conhece a relação da gravidade, tu conhece a pressão em cima e a pressão embaixo, dá para calcular a altura? É assim que o avião mede a altura na qual ele está, com um barômetro. Certo? Claro, isso antes da era do GPS, né? Agora com o GPS, tu olha pro GPS, o GPS fala pro piloto qual é a altura. Certo? O guri ficou muito chateado de ter que fazer esse exercício idiota, já que ele está na faculdade, não no ensino médio, e resolveu responder para o professor de várias maneiras diferentes como é que dava para calcular a altura do prédio. Né? Aí ele vai lá, primeiro, pega o barômetro, bota em terra no chão o barômetro, num belo dia de sol. Aí o barômetro vai fazer uma sombra no chão. No mesmo momento, mede a sombra do prédio e faz a altura dividido por altura igual a sombra dividido pela sombra. E calcula a altura do prédio. Pega o barômetro, jogue de cima do prédio e calcule quanto tempo demora para o barulho voltar. Pelo estado de som no ar, certo? Faz o cálculo, tá? Mostra. E ele fazia os cálculos, ele não só comentava, ele mostrava a equação e mostrava. H igual, mostrava as letrinhas que deveria substituir. Outra maneira de fazer. E aí ele vai fazendo outras formas. Uma delas, pendura o barômetro numa corda, forme um pêndulo simples. Balance o pêndulo simples na parte superior do prédio, balance o pêndulo simples na parte inferior do prédio. Com a diferença do período, joga em período igual a 2π raiz de L sobre G, acha o G. E com o G, calcula a diferença de altura na Terra, acha a altura de prédio. O guri é humilhante, entendeu? Ele caga na cabeça do professor. E no final ainda, depois de ele dar 5 ou 6 soluções diferentes daquela e não falar do teorema de Stevin só de birra, não vou resolver do jeito que ele quer, ainda fez um comentário final. Se o senhor não estiver satisfeito com nenhuma das soluções anteriores,
Poderíamos pegar o barômetro, ir até o apartamento do síndico e perguntar: querido síndico, qual é a altura do prédio? Lhe dou de presente esse segundo barômetro. Sabe, cara? O cara é humilhante. Porra, se tu pega a minha prova e me mata a minha prova, mostra que ela é tosca e mostra uma física diferente que eu te ensinei, eu vou mandar fazer um busto na frente do colégio pra ti. Ô, Irene, faz um busto. Eu não vou te sacanear, pelo amor de Deus, né, cara? Valeu!